que é uma coisa que ficou pendente da outra aula. A ponte de Wheatstone é basicamente isso aqui, ó. Quando você vai ter uma configuração sempre parecida com essa daqui. Ó, você vê, a corrente vem por A, ela vai se dividir em duas, ela vai seguir até um outro ponto, vai seguir até um outro ponto aqui. Esses dois pontos que ela seguiu vão se ligar. Nessa ligação vai ter uma resistência, algum aparelho, alguma coisa assim, tá certo? Aí a partir disso vai sair desses dois extremos e vão seguir para um outro ponto em comum, tá certo? Que no caso aqui é o nosso ponto B. Qual que é o grande detalhe aqui? Se você reparar, se você multiplicar lado com lado, por exemplo, os opostos aqui, ó, R1 e R3, e você multiplicar também o R2 com o R4, você vai perceber que a multiplicação vai ser igual. Por exemplo, 5 vezes 6 é 30, 3 vezes 10 é 30 também. O que isso significa pra gente? Que não vai passar corrente aqui no meio. É basicamente isso. E aí você vai ficar com o circuito dessa forma aqui, ó. Você vai redesenhar o seu circuito. Você vai sair do ponto A, vai fazer uma ligação dessa forma, vai seguir até o ponto B, tá certo? Deixa eu só arrumar aqui. Aí você põe os resistores que ficaram. Aqui, ó, aqui ficou de 5, tá certo? Aqui em cima ficou de 3 também. Aqui embaixo ficou de 6. E aqui embaixo ficou de 10. Fechou? Mas ficou bem zoado aqui, né? Deixa eu só dar uma... Aqui ficou de 10. E aí você vai resolver um paralelo em cima, um paralelo embaixo e vai para o braço, tá certo? Bem tranquilinho, né? Calma aí que eu desfiz o negócio aqui. Então eles saindo daqui, eles vão para B, só que eles vão fazer um resistor de 30 primeiro. E vai para B. Fechou? E esse cara aqui, ó, quando a gente pega... Lembra que a gente juntou esses dois aqui? Esse ponto aqui em cima, que está em verde? Quando a gente sai dele para B, a gente passa por um resistor de 15. Antes de chegar nesse ponto aqui, ó. Antes de encontrar com outro fio. Então a gente vai colocar aqui. Ó, antes de colocar com outro fio, ó, vou botar, sei lá, um ponto aqui. A gente vai ter um resistor aqui de 15. Fechou? E aí, cai na nossa ponte de Wheatstone. Ele falou que não quer corrente no resistor de 10, no resistor em azul. Então o que a gente faz? Que 2 vezes 30 tem que ser igual a 15 vezes o R1. Fechou? Então o R1 para a gente vai valer 4 ohms. Maravilha? Agora vamos entrar propriamente em geradores. O que é um gerador? Gerador é um cara que vai pegar uma energia qualquer, e vai transformar essa energia em energia elétrica para a gente. Tá certo? Tem vários tipos de geradores. Eu coloquei aqui, ó, algumas imagens. Ó, por exemplo, esse gerador aqui, ó, que eu coloquei. Esse cara, ele é um gerador mecânico, tá certo? Isso aqui é um gerador mecânico. Vou escrever aqui, ó. Gerador mecânico. A gente vai entender mais para frente o funcionamento do gerador, tá certo? Principalmente o mecânico. A gente vai estudar exatamente uma hidrelétrica quando a gente chegar em eletromagnetismo, tá certo? O que importa pra gente é a corrente elétrica que vai ser gerada por esse gerador. Mas saiba que ele pega uma outra energia para transformar em energia elétrica, tá certo? Deixa eu ver na minha colinha aqui, só para não me perder. Tá. Então agora eu vou desenhar para vocês um esquema de um gerador. Como é que vai funcionar? Como é que a gente representa? Como é que funciona? Como é que representa? Vocês já tem mais ou menos uma noção, porque a gente já estudou mais ou menos isso. A gente não estudou propriamente dito, mas eu sempre desenhei geradores aqui e tal. Então, ó, eu vou fazer um sisteminha básico aqui. Ó, vou colocar aqui para vocês um gerador. O gerador, ele vai ser da seguinte forma, uma placa grande e uma placa pequena. E ele vai ter uma resistência interna. Tá aqui. A gente vai chamar de R, tá certo? Esse gerador, ele vai gerar para a gente uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é o que a gente chama de força eletromotriz. É a FEM. Vou botar até aqui, ó. Isso aqui é a FEM, que é a força eletromotriz. Beleza? Essa força eletromotriz, esse nome é muito ruim,
tá? Porque ela não é realmente uma força, ela é uma diferença de potencial. Mas a gente usa esse nome, eu não sei porquê, tá? Mas é a diferença potencial gerada pelo gerador, tá bom? Só que aí, como nada é perfeito, o gerador ele tem uma resistência interna. Então não é essa força eletromotriz, não é essa DDP que o gerador produz, que o gerador gera para a gente vai conseguir usar no sistema, porque ele vai perder um pouco dentro dele. É o que a gente chama de dissipação de diferença de potencial, que acontece por causa dessa resistência interna aqui, tá certo? Então, como é que a gente vai calcular a DDP gerada para o seu sistema, para o seu circuito? A DDP gerada para o seu circuito, a gente vai chamar de U. Eu costumo fazer dessa forma. Aí eu falo que essa aqui é a DDP gerada, ou melhor, essa aqui é a DDP útil, que é a DDP que você vai conseguir usar no seu circuito. Fechou? Até dá para entender de boa, né? É o U porque é a DDP útil, beleza? Isso aqui no gerador. Então como é que a gente vai conseguir calcular? Ó, o gerador ele vai gerar a FEM, tá certo? Essa FEM, ela vai se dividir em duas partes. Uma DDP útil e uma DDP que vai ser perdida na resistência interna dela. RI, beleza? Tá, só que aqui a gente não põe geralmente essa equação. A gente vai usar essa equação dessa forma aqui, ó. Que U, que é a nossa DDP útil, vai ser a força eletromotriz menos RI. Tá certo? Essa daqui é o que a gente vai mais usar. É o que a gente chama de equação do gerador. Eu vou até desenhar um esboço aqui. Não vai ficar a melhor coisa do mundo, mas ó, se a gente fizer esse gráfico em função de U, o que a gente vai acontecer? Ó, a gente vai começar aqui em cima e vai descer até lá embaixo, tá certo? Por que isso vai acontecer? Se você reparar, aqui, esse ponto aqui em cima é o ponto em que a corrente é zero. Se a corrente for zero, a DDP útil, que é o U, vai ser igual ao E, tá certo? Se isso aqui for zero, vai ficar U igual a E. Então esse ponto aqui é o ponto que a gente chama de E, que é onde tem a força eletromotriz. E esse ponto aqui embaixo é o quê? É o ponto em que U vale zero, tá certo? Então esse cara que vai sair, a gente vai achar que o I vai valer... deixa eu tirar isso aqui. O I vai valer E sobre R. Vai valer a força eletromotriz sobre a resistência interna, tá certo? Véi, esse E aí que eu tô falando E chama epsilon, na verdade é uma letra, não sei de onde aí, mas eu falo E porque parece um E, tá certo? Essa corrente, esse ponto aqui embaixo é um ponto que a gente chama de crucial. É um ponto em que o nosso gerador está colocado em curto-circuito. Por quê? Porque porque a DDP útil é zero, ou seja, você não está usando nada no seu circuito. Então, a DDP útil é zero. Esse cara aqui é o que a gente chama de curto-circuito. Geralmente a gente faz isso aqui, ó, que essa corrente aqui é a corrente de curto-circuito. Ó, vou dar uma arrumada aqui, só para caber todo mundo. Esse cara aqui é o que a gente chama de corrente de curto-circuito, ICC, tá certo? Que a gente vai fazer dessa forma aqui. Não precisa decorar esse monte de fórmula, tá certo? Para você pensar que o gerador está em curto-circuito, é só você pensar que não vai ter DDP consumida no seu sistema, no seu circuito, tá certo? Tá, olhando a colinha aqui, já falei isso. Agora vamos falar das potências. Se eu falei para vocês que a gente tem uma DDP útil e tem uma DDP que é a força eletromotriz, que ela é gerada pelo nosso gerador, deixa eu só ver quanto tempo está dando de aula aqui, 17 minutos, tá mais ou menos na ideia. Vamos lá. Vamos ver a potência aqui, ó. A gente tem a potência útil, a total e a desperdiçada, como vocês podem ver aqui no cantinho. Vamos lá, vamos entender cada uma delas. A potência útil, como vocês já devem imaginar, é a potência da DDP útil, tá certo? É a potência que você vai usar no seu sistema, é a potência que você vai usar no seu circuito, para você ligar seus aparelhos, para ligar seus resistores e por aí vai, tá? Então como é que a gente vai calcular ela? A potência útil vai ser o quê? P igual a U vezes I. U é a nossa DDP útil e I é a nossa corrente, tá certo? Deixa eu aumentar esse cara, tá muito pequeno, né? Então 14 assim.
Isso aqui é a nossa potência útil. Agora, deixa eu só botar uns acentos aqui, né? Isso aqui é a potência útil. Agora vamos entender qual que é a potência desperdiçada. Vou botar aqui, ó, potência desperdiçada, potência perdida, potência inútil, tanto faz. Vou botar potência perdida. A potência perdida, você já deve imaginar, é a potência que a gente vai perder na resistência interna do seu gerador, que vai ser calculada como? A resistência interna do gerador, a gente não tem o conhecimento da DDP exata dela, assim, amostralmente. A gente vai conseguir calcular isso eventualmente, mas é mais interessante a gente colocar a fórmula desse jeito aqui, ó, que é a potência perdida. A gente pode botar potência perdida, potência dissipada. Eu vou botar PD, que é potência dissipada, e PU, que é potência útil, tá bom? Então, essa potência aqui, ó, deixa eu aumentar essa fonte de novo, se eu conseguir, claro. Botei quanto ali? 14, né? Tá, isso aqui é a potência dissipada, potência perdida, potência desperdiçada. A gente vai calcular ela como? E a potência dissipada vai ser a resistência interna vezes a corrente ao quadrado, tá certo? Isso aqui é porque P igual a U vezes I, P igual a U vezes I, isso aqui é um I, tá? Aí a gente sabe que U é igual a RI. Então se você pegar esse U aqui e jogar aqui, a gente vai ter que P é igual a R vezes I ao quadrado, fechou? É só uma fórmula alternativa para potência, mas no final das contas é a mesma coisa, tá bom? Então isso aqui é a potência dissipada. Agora vamos falar um pouco da potência total. Deixa eu aumentar a fonte. Eu não sei aumentar direto assim. Potência total. Você já deve imaginar que potência total é a soma dessas duas potências, né? E vocês acharam certo. Deixa eu colocar aqui. Potência total, a gente vai chamar de PT. Ela vai ser o quê? A soma dessas duas. Então vai ser UI mais RI ao quadrado, tá certo? Essa é a nossa potência total. A potência total a gente pode calcular como? Como E vezes I. Vou botar aqui, ó. Potência total é E vezes I, que é o epsilon vezes I. Que o epsilon é toda a DDP que você produziu, tá certo? É toda a DDP que você produziu, sem tirar o que você perdeu internamente, tá certo? Então o que a gente vai fazer? O que é muito interessante a gente fazer aqui, ó. A gente põe que a potência, a gente vai fazer um cálculo para a máxima potência útil que a gente pode usar. Então a gente pode botar aqui, ó, potência útil vai ser igual ao quê? Eu calculei aqui, ó, que a potência total é a potência útil, tá aqui, ó, é a potência útil mais a potência dissipada, tá certo? Então se eu quiser a potência útil vai ser a potência total, que é E vezes I, menos a potência dissipada, que é RI ao quadrado, tá certo? Como é que a gente vai calcular a potência útil máxima agora? Isso daí vocês já viram em equação de segundo grau com o professor de matemática ou professora de matemática. A gente vai calcular o Y máximo. O Y máximo é como que a gente faz? A gente põe que a potência útil máxima vai ser menos delta sobre 4A. O delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC, então menos delta é 4AC menos B ao quadrado, tá certo? 4AC, o C vale 0, então vai ser só menos B ao quadrado sobre 4A. Então o B é como? O B é o próprio E, né? Então vai ser menos E ao quadrado sobre 4A. O que é o A? O A é o R. É o menos R, né? Então menos 4R. Então vai ser E ao quadrado sobre 4R. Fechou? Quando que isso vai acontecer? Aí a gente calcula o x máximo. O x máximo vai ser o quê? É o I máximo. A gente já sabe que é o menos B sobre 2A. Menos B é menos... menos B é menos E, né? Sobre 2A, que é menos 2R. Isso aqui vai ser E sobre 2R. Só que aí vocês já perceberam aqui, ó, que a corrente do curto-circuito é o quê? É E sobre R. Então isso daqui vai ser a corrente do curto-circuito sobre 2. Uma fórmula alternativa para a gente, tá? Então o que você tem que pensar aqui? Saber calcular? Tem que saber calcular a potência útil máxima e a corrente em que a potência útil é máxima. Não é a corrente máxima, é a corrente em que a potência útil é máxima. Beleza?
Falamos aqui de potência, então vamos falar um pouquinho de receptor. Teve que estar meio corrido aqui, porque o negócio é para dar tempo de falar tudo. Vamos falar um pouco de receptor. O que é um receptor? Receptor é um aparelho, vou botar aqui, ó, receptor. Receptor. O receptor é um aparelho muito parecido com o gerador em termos de cálculo, tá certo? Para a gente fazer cálculo com ele, para a gente usar nos nossos circuitos, vai ser uma coisa bem próxima. Só que é um conceito diferente. Por quê? O que é um receptor? Receptor é basicamente um aparelho que você vai ligar no seu circuito. Por exemplo, você tem um circuito da sua casa, você vai ligar uma máquina de lavar, a máquina de lavar vai ser um receptor. Ou seja, uma definição rápida para receptor é uma parada, um aparelho, qualquer coisa, uma merda lá, que tu vai pegar energia elétrica e vai gerar qualquer outro tipo de energia, sem ser energia térmica. Por quê? Porque quem gera energia térmica pra gente... Caramba, que a camisa grudou. Quem gera energia térmica pra gente é o resistor. Lembra que o resistor, pelo efeito Joule, ele vai liberar energia pra gente, vai liberar energia em forma de calor. Vamos ver aqui até onde vai. Tá. Agora então vamos representar o receptor. Como é que é a representação dele? A gente representa ele assim, ó. Vou botar um circuitozinho aqui. Duas placas paralelas, uma resistência aqui. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? É exatamente igual ao desenho de um gerador. Até porque quando a gente for fazer cálculo, a gente vai fazer cálculo basicamente do mesmo jeito, só que ao contrário. Se a gente usa o gerador para gerar diferença de potencial, a gente vai usar o receptor para tirar diferença de potencial, tá certo? Então como é que a gente vai fazer isso daqui? O receptor, como você já deve imaginar, assim como o gerador, ele também tem uma equação própria dele. E ele tem uma força eletromotriz, que é a força que você vai tirar para ser usada. Essa força eletromotriz a gente vai chamar de força contra-eletromotriz, F100. Vale lembrar que isso aqui não é uma força, é uma diferença de potencial, tá certo? Isso aqui é a força contra-eletromotriz, que eu vou escrever, eu vou digitar que vai mais rápido. Isso aqui é a força contra-eletromotriz. Tá certo? E vocês vão entender o porquê. Porque quando a gente está com uma corrente, ela vai passar no nosso gerador. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, por exemplo aqui, nesse exemplo que eu botei. A corrente vai fazer assim, ó, ela sai do negativo, ela sai do positivo, né, na real. Tipo, na real ela sai do negativo, mas a gente usa o que sai do positivo. Ela vai sair para cá, ó, ela vai vir nessa direção. Ou seja, quando ela chega por aqui, ela entra sempre pelo polo negativo. Ela entra pelo negativo e sai pelo positivo. Vale lembrar que o menor é negativo e o maior é positivo. É sempre assim, beleza? Ó, mesma coisa vai ser aqui, ó. Fechou? Só que aqui no gerador tem no receptor tem um detalhezinho importante. A corrente vai entrar por aqui, ó. Esse vai ser o caminho da corrente. Fechou? Esse é o detalhe mais importante de todos. Tá? E, obviamente, ele vai ter uma equação própria dele. Qual que vai ser a DDP que vai chegar nele? A DDP que vai chegar nele é a DDP útil, tá certo? Ou seja, a DDP útil gerada pelo seu gerador. Deixa eu pegar uma imagem aqui, ó. Não é aqui. Tem uma imagem que eu gostei aqui, ó, para explicar legal isso daqui. Deixa eu voltar, tô aqui. Não, já passei. Ó, o que vai acontecer? O gerador, a gente já viu que ele tem a FEM, tá certo? A força eletromotriz. A partir da FEM, a gente vai ter a DDP útil, que é o U, tá certo? Ele vai gerar o U pra gente. Esse U que o receptor vai pegar para usar, tá certo? Então, ele vai pegar o U e vai fazer o que com ele? Ele vai dividir em dois caras, da mesma forma que fez o gerador. Uma dessas partes vai ser o quê? Vai ser a nossa resistência interna vezes a corrente, que é a DDP dissipada. Geralmente a gente põe R' aqui, ó, como está no exemplo, só para diferenciar o que é do receptor e o que é do gerador. O U a gente não vai diferenciar porque o U que o receptor está usando é o que foi gerado pelo gerador, é a nossa DDP útil, tá certo? O gerador vai gerar a DDP útil e vai perder um pouco no R aqui dele, tá certo? Esse cara aqui. Então, ó, quando a gente sai daqui, percebe que no gerador ela está fazendo esse caminho. Ela entra no negativo, sai no positivo. E no receptor ela entra no positivo e sai no negativo. Então, o que ele vai fazer com essa
DDP útil. Ele vai pegar a DDP útil, que está aqui, vai colocar no R' vezes I, que é a nossa DDP dissipada, e vai colocar também para uma DDP útil dele. Qual que é a DDP útil da força eletromotriz? Da força contra-eletromotriz. Vai ser a força contra-eletromotriz, que a gente chama de epsilon' ou E', vezes a corrente. Beleza? Essa que vai ser a grande diferença aqui. A gente vai usar... Não, aqui não é isso, né? Aqui é só isso aqui mesmo. Tá certo? Então, só que esse E que a gente está usando agora, esse E', ele vai ser o útil. Ele vai ser o que a gente vai usar. Tá certo? Ele, por exemplo, você vai usar na sua máquina de lavar. Você vai pegar a DDP útil gerada por um gerador, tá certo? Que vem do fio da rua. Esse é a DDP útil, que é o U, você vai colocar na máquina de lavar. A máquina de lavar vai perder um pouco R' vezes I e vai usar um pouco força contra-eletromotriz E', tá certo? Então, é basicamente isso aqui. Deixa eu ver o tempo, já estamos meio em cima. Então, deixa eu só fazer um exemplozinho aqui, ó, só para a gente ilustrar legal. Ó, vamos resolver um exercício só para vocês entenderem o conceito do receptor e como é que a gente vai fazer. De quebra, eu vou ensinar para vocês aqui, ó, rapidinho, vou ensinar a associação de resistores. Aí eu faço o exercício ali, porque a gente vai precisar. Acabei de lembrar. Então, vou botar aqui, ó, associação de geradores. Tá certo? Associação de geradores. É muito simples. É mais simples do que a associação de resistores, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente pode associar geradores de duas formas diferentes. A gente associa em série e a gente associa em paralelo. Beleza? Tá. O que a gente vai fazer? Se a gente associar em série, a gente está fazendo isso daqui, ó. Bota um gerador, com resistência interna, um gerador, resistência interna, um gerador. O que a gente vai fazer aqui? A FEM total vai ser a FEM 1 mais a FEM 2 mais quantas FEMs você tiver. E a resistência? A resistência interna vai ser R1 mais R2 e por aí vai. Tá certo? Agora em paralelo que a gente tem um detalhe muito importante aqui. Quando a gente associa em paralelo, ó, vou botar aqui, ó. A gente vem aqui, bota um cara para cá e volta aqui. Tá certo? O que a gente vai fazer? Vou botar um cara aqui e um cara aqui. Dois geradores associados em paralelo, tá certo? O que vai acontecer? A DDP total, a FEM total, vai ser igual a FEM de um deles. Detalhe importante, você só pode fazer esse cara aqui, ó. Não é que você só pode fazer, você pode fazer o que você quiser, mas a gente só vai usar quando as FEMs forem iguais. Vou botar aqui, ó, FEMs iguais entre os nossos geradores, tá certo? Então a FEM total vai ser igual a FEM de um deles. Por exemplo, a FEM de 1, que é igual a FEM do 2. Eu não botei aqui, mas esse aqui eu chamei de 1, esse aqui eu chamei de 2. Esse aqui eu chamei de 1, esse aqui eu chamei de 2. Tá certo? E a nossa resistência? A nossa resistência você vai fazer em paralelo aqui. A resistência 1, resistência 2. Tá certo? Como geralmente a gente vai usar geradores iguais, eu vou botar já na fórmula direto, que vai ser a resistência 1 sobre 2, que é igual a resistência 2 sobre 2. Que eu coloquei aqui, ó, num caso em que R1 igual a R2. Fechou? Esse é o detalhe mais importante. Pô, mas por que eu vou querer associar ele em paralelo se a DDP total vai ser igual a DDP de um deles só? Por que eu não uso um só? Por dois detalhes importantes aqui. Primeiro, a corrente que vai passar nele, ó, você percebe que aqui a gente está vindo com uma corrente I, para cima a gente vai com a corrente I1 e para baixo a gente vai com a corrente I2. Ou seja, a corrente que vai passar no seu gerador é menor, é uma fração da corrente total. O que isso significa para a gente? Que a gente tem mais vida útil do nosso aparelho, certo? E outro detalhe importante, a gente vai ter uma resistência total menor, uma resistência equivalente menor. Ou seja, nosso aparelho fica mais estável, se isso for aplicado, por exemplo, dentro de um celular, tá certo? Essas são algumas vantagens de você fazer um paralelo. Em série, obviamente, é você aumentar a DDP, por exemplo, você botar duas pilhas no controle, tá certo? Você não botar uma pilha gigantesca, você bota duas pilhas e resolve, tá certo? Agora vamos fazer um exercíciozinho aqui só para consolidar tudo que a gente viu.
que eu falei muita teoria, parece que eu joguei matéria em vocês, mas ó, vem aqui na minha. Vamos entender tudo um pouco melhor, vamos entender o que está acontecendo. Ó, esse circuito aqui, ó, percebe que ele tem geradores, tem receptores, vamos entender melhor. Primeiro passo, você, ó, o que ele pediu aqui? Ó, calcule a maior intensidade da corrente elétrica no circuito a seguir. Tá, o que a gente vai fazer primeiramente? Vocês percebem que esses dois caras aqui, ó, a gente tem dois geradores, de que forma? Em paralelo. Então já vamos fazer um equivalente ali, já vamos desenhar de novo. O que a gente vai fazer? A gente percebe que como eles estão em paralelos, ó, um é igual ao outro, tá certo? Então o que a gente faz? A gente vai colocar um cara só aqui, tá certo? Um cara só de 20. E qual que vai ser a resistência interna? Como a gente viu aqui, ó, a resistência equivalente, ela vai ser uma das resistências sobre a quantidade que a gente tem. Então uma delas é 8, quantas a gente tem? 2. Então a resistência vai ser uma resistência de 4. Fechou? Tá. Agora fizemos isso, vamos continuar o circuito do jeito que estava. Isso aqui é um 2 ohms. Aí ele bota um cara assim, de 20 volts, e com resistência interna de 10 ohms. Aqui ele bota um cara assim, um cara de 40 volts, e uma resistência aqui de 4 ohms. Tá certo? Tá. O que a gente faz agora? Velho, pega um ponto qualquer, chuta um caminho para você botar a corrente. Eu vou botar minha corrente fazendo isso daqui, ó, nessa direção aqui. Vou botar a corrente assim, tá certo? Se, quando a gente calcular a corrente, ela der negativa, você sabe que era o caminho contrário, tá certo? Então vou botar aqui, ó, essa aqui é a minha corrente. Como é que a gente vai calcular agora? Ó, sempre que você entrar pelo polo negativo, você soma. Sempre que você entrar pelo polo positivo, você subtrai. Então o que a gente vai fazer? Vamos somar todas as DDPs que a gente tem, porque a gente sabe que U é igual a RI, tá certo? A resistência aqui vai ser como? A gente só vai somar todas as resistências, porque está tudo em série, tá certo? Está tudo no mesmo fio. Então, qual que vai ser o U? O U a gente vai fazer desse jeito que eu falei. Entrou no negativo, a gente soma. Entrou no positivo, a gente subtrai. Porque se entrar no positivo é um receptor, se entrar no negativo é um gerador, se entrar no positivo é um receptor. Então esse primeiro caso aqui, ó, entrou no cara de 20 volts, só que ele está entrando pelo negativo, ó, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo e negativo, tá certo? Aqui ele entrou pelo negativo, o que vai acontecer? A gente vai somar, então 20. Passou aqui e tal, nesse outro cara aqui, ó, ele está entrando pelo positivo, se ele entrar pelo positivo a gente subtrai, menos 20. Desce aqui de novo, nesse cara aqui de baixo de 40, ó, ele está entrando pelo positivo, então a gente subtrai. Fechou? Isso aqui é a nossa DDP. Agora vamos para outro cara aqui. A resistência vai ser só somar. 4 mais 2, 6. Com 10, 16. Com 4, 20. Essa é a nossa DDP. Tudo isso vezes a corrente. Tá certo? Fazendo a conta aqui, ó, esse cara cortou com esse, ficou menos 40 sobre 20 é igual a I. Que vai ser igual a menos 2 amperes. O que a gente conclui com isso? Que a corrente era no sentido oposto. Tá certo? Mas, ó, mantém esse cara que eu te falei. Percebe que eu fiz um calculinho aqui, ó, rápido de associação de geradores. E o receptor, você vai fazer como para saber? Você escolhe um sentido para a corrente e vai fazendo desse jeito. Entrou pelo negativo, soma. Entrou pelo positivo, subtrai. E aí você vai ver se a corrente vai dar positivo ou se vai dar negativo. A corrente que deu negativo, ou seja, era o contrário. A corrente era para ser desse jeito aqui, ó, para cá, tá certo? Ou seja, esse 40 aqui, ele é um gerador, porque percebe que está saindo do positivo dele. Esse 20 aqui, ó, é um gerador também. Você percebe que entra pelo negativo e sai pelo positivo. Se sai pelo positivo, é um gerador. Aqui no 20, ele entrou pelo positivo. Se ele entrou pelo positivo, ele é um receptor, tá certo? É isso que eu tinha para passar hoje. Então, obrigado aí pela atenção.